quando eu comecei a história, eu falei, bom, então qual é a lógica? Se a máquina pública não funciona direito, a gente tem que ir lá dentro para mudar. E antes de fazer isso, como eu estava contando, eu tentei ajudar, tive alguns contatos com alguns políticos lá no Rio, né? Estavam morando lá, o primeiro foi o Gabeira, que estava se candidatando a prefeito, aí depois tinha uns empresários apoiando lá o governo do Sérgio Cabral, e eu tive uns contatos com o Sérgio Cabral e comecei a ver o seguinte, bom, e nessa época o Sérgio Cabral era até bem visto lá, porque tinha implementado a história da UPA, estava fazendo algumas mexidas, aquela história, mas eu não bati, eu falei, olha, esse tipo de liderança não vai trazer gente boa. E eu, na iniciativa privada, sempre fui da tese de que você, para ir bem no negócio, você tem que ter um bom time. Você tem que liderar pelo exemplo e ter um bom time com você e todo mundo alinhado no que vai fazer no médio e longo prazo. Né? E aí eu falei, bom, não é à toa que com esses líderes que a gente tem no Brasil, a gente não consegue montar boas equipes. Então, o que a gente precisa para montar boas equipes? Meu raciocínio foi meio óbvio. Primeira coisa é ter bons líderes. Eu falei, bom, mas como é que são os líderes na área pública? Ah, são todos eles eleitos. Então, como é que você faz para ter gente eleita diferente? Você tem que ter um partido. Aí você fala, bom, mas e os partidos que estão aí? Dava para eleger gente diferente, gente que não é conhecida, com outra filosofia? Não, não dá. Então, resultado, temos que montar um partido Começar diferente. do zero. Começar do zero, para ver se a gente fazia com que as pessoas dissessem, bom, num partido diferente, de gente que, como eu, não gosta da política, de repente eu tenho vontade de participar. Né? E para inovar numa série de coisas. Então, aí nasceu a ideia de montar o partido. Só que, no primeiro momento, eu até pensei, falei, bom, vamos montar um negócio aqui no Rio, para começar devagar. Como você monta qualquer negócio, eu até brinco, você vai montar uma padaria, você fala, resolvi montar uma padaria, vou montar uma rede de padaria em 27 estados. Não, você monta num, vê se dá certo. Aí eu comecei a ver legislação, e a legislação falava, não, o partido tem que ser nacional, tem que estar presente no mínimo 9 estados da federação. Você não pode ter um partido local. Não pode, tem que ter em 9 estados da federação. Você tem que ter 500 mil assinaturas de apoio, você tem que ter essas 500 mil assinaturas 500 de apoio. 500 mil é o número? É o número. É porque é 0,5% da quantidade de votos válidos da última eleição. Então, vamos dizer, tem mais ou menos 100 milhões de votos válidos no Brasil, então você tem 500 mil. Distribuído em 8 estados da federação, com o título de eleitor na ficha. Reconhecida pelo cartório eleitoral. De cada um que assina. De cada um que assina. Aí eu falei, putz, mas eu falei, bom, vamos tentar. Né? Aquela burocracia brasileira bacana. Exato. Resumo da história. A gente fundou o partido no início de 2011 e a gente conseguiu ter o registro em setembro de 2015. Meu Deus. 4 anos e meio arredondando, né? E assim, o Bolsonaro até hoje jogou a toalha, não conseguiu montar um partido. A Marina, que na época tinha sido candidatura já com 20 milhões de votos à presidência, também foi uma dificuldade enorme. Quer dizer, o sistema é feito para ser muito difícil. E por que é difícil? Porque, óbvio, se você é dono de uma padaria e os padeiros todos se juntam e fazem o seguinte, olha, vamos fazer um monte de regra que não pode mais abrir padaria. Porque aí você falou, excelente, vamos ficar só as nossas 20 padarias aqui sem concorrência. Então, os partidos políticos é basicamente isso. A turma que está lá fala, bom, o melhor que pode acontecer é não ter concorrência. Então, as regras para a montagem do partido são muito difíceis, que é justamente para você impedir que haja concorrência. Ou, se houver, que seja aquelas que você possa negociar, que seja o mesmo pacote. Né? Então, resumindo, o partido é muito difícil porque o sistema é feito para não funcionar. Quer dizer, por que você não pode montar um partido regional e depois montar numa outra região? Por que você tem que montar em 9 estados? Né? Porque é muito difícil, você que não está na política. Inclusive, isso é interessante, né? O Novo foi, acho que dos únicos partidos que foi montado nos últimos anos, que não está ligado a um sindicato, que não está ligado a um grupo religioso, ou que não é uma dissidência de outro partido. E por que os outros acabam tendo isso? Porque são as ferramentas que você precisa para conseguir as assinaturas, para poder montar, para poder viabilizar. Então, o apoio de uma outra estrutura já montada. Já montada que permita você montar a legenda.